Nosso convidado hoje é ele, o Neil Armstrong, que tem esse nome tão peculiar, diferente, que remete aí ao espaço, o astronauta e tudo mais. E, Neil, primeiro eu queria te perguntar a origem desse nome aí, por que foi que... É porque assim, eu nasci no dia que o primeiro astronauta, o primeiro ser humano pousou num corpo celeste que não a Terra, né? Ou seja, o primeiro astronauta que pousou na Lua, né? Mas, teoricamente eu nasci teoricamente eu digo assim, porque eu nasci em Tianguá, né? No interior. Então a notícia levou uns 6 dias para chegar lá, então não chegou lá. Eu tava para nascer, aí o pessoal falou, rapaz, que nome apareceu na televisão, Neil Armstrong pousou na Lua. Opa, pronto, isso aí. Aí meu pai era professor, acho que ele gostou do nome também, minha mãe também, eram professores e acabou ficando esse nome mesmo. Eles se arrependeram bastante, né? Eu fiquei meio... Depois disseram, esse menino é muito lunático, vamos botar outro nome pro próximo filho. Aí botaram um nome mais normal pro próximo filho. Mas enfim, já tinham botado, não tinha mais como mudar, eu gostei e pronto. Diferente, né? Um nome diferente. Neil, primeiro você pode falar um pouco da sua trajetória, como foi que você ingressou nessa área que você trabalha hoje em dia, nessa parte de animação, de games? Pois é, legal, eu comecei, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de desenho animado, de animação e tudo. Achava que era uma viagem meio assim, meio que impossível, né, para um garotinho do interior do Ceará, né? Mas eu sempre gostei muito dessa área, eu sempre tive muitas ideias, na verdade, assim, né? Eu ficava imaginando, poxa, por que não fazem um filme assim? A gente podia fazer assim, eu ficava imaginando meio antes de conhecer o cinema. E aí eu comecei a estudar e tudo, comecei a fazer alguns vídeos, né? E quando estava muito na dúvida, eu queria essa área de cinema, mas na minha época não tinha curso de cinema. Os jogos eram uma coisa completamente, né, surreal para a época, né? Mal se tinha acesso aos videogames, né? Mas aí eu vi alguns filmes e comecei a achar interessante essa coisa de computação gráfica e eu enveredei pela computação. Na computação, eu fiz bacharelado em ciência da computação na UES. E lá eu comecei a pesquisar algumas coisas, mas meu primeiro grupo de pesquisa, na verdade, foi inteligência artificial, né? E no finalzinho eu já até comecei a pesquisar com alguns alunos essa parte de computação gráfica. Eu comecei a pegar alguns livros, juntar uma turma, junto com professores da Federal, tinha um professor da Federal, tinha um professor da UES, e a gente começou a fazer coisas em computação gráfica. A gente fez um vídeo, que talvez tenha sido o primeiro vídeo de computação gráfica da história do Ceará, né, que foi feito todo em 2D, numa linguagem de programação chamada C, e ganhamos um prêmio com esse vídeo. Isso foi em 1992, foi 91, 92, né? E aí eu fui fazer mestrado nessa área, mas o meu objetivo de fazer informática sempre foi essa coisa de poder criar alguma coisa visual, né, de trabalhar dentro da história do visual. Eu sabia que era possível, né? Então eu comecei a imaginar um monte de coisas que eu achei que pudesse ser realidade um dia e que hoje é a realidade prática, é uma coisa simples, né? O complicado de você ficar viajando demais nessas coisas é porque ninguém acredita em você, né? Você é um maluco na maioria das vezes, né? E, ironicamente, né, você, com esse nome, terminou com essa paixão pela ficção científica, né? Você tem alguma coisa a explicar por que você acha que foi mesmo o Cosmo que originou essa sua paixão na ficção científica pelo seu nome? Pois dizem que nada é por acaso, não sei, na verdade, mas assim, eu sempre achei interessante isso. É uma coisa que eu gosto muito da parte artística, eu gosto muito da parte científica. Na verdade, quando eu fazia mestrado, eu era o quê? Era um cientista, né? Quando eu fazia pesquisa, até hoje eu ainda pesquiso bastante. Então você é um cientista, só que um cientista da arte. E essa coisa que mistura tecnologia tem um pouco a ver com ficção científica, na verdade, né? E eu sempre gostei muito de ler. Eu acho assim, eu acho que é uma coisa meio que natural, não sei se é por causa do meu nome, acredito que não, porque eu comecei a ler os grandes autores, eu comecei a escrever também. Na verdade, tudo começa com aquela vontade de escrever, de entreter, de colocar as coisas para fora. É aquela coisa, a coisa fica fervilhando, você fica tendo milhões de ideias e quer colocar para fora, e a ficção científica, para mim, é uma das áreas mais interessantes. Assim, eu gosto bastante porque ela permite que você viaje de uma forma até a fazer críticas à sociedade atual, numa roupagem futurística. Você pode pensar religião, você pode pensar política, né, como seria no futuro, para onde é que nós estamos indo se a gente continuar desse jeito. Inclusive eu tenho vários universos que eu criei, alguns universos são caóticos, alguns universos são perfeitos, alguns universos são perfeitos, mas até que ponto é a perfeição material, até que ponto é a perfeição espiritual.
qual a diferença entre eles. Então existem vários universos possíveis e vários futuros possíveis. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque assim, né, para onde é que nós vamos desse jeito que nós estamos? Isso aqui é só matéria que é importante, então eu acho interessante essa questão espiritual também, né? Inclusive essa questão espiritual hoje está fazendo um maior sucesso, está dando uma maior bilheteria. E já trazendo um pouco para os games, né, para os jogos eletrônicos, qual é o processo assim de concepção e de criação de um jogo desde o início, assim? Certo. Para você conceber um jogo, na verdade, assim, a minha linha de ação, eu comecei trabalhando até com jogos na UFC, quando eu vim no meu mestrado. Eu entrei em alguns grupos de pesquisa que o objetivo era fazer jogos tridimensionais, bidimensionais. Um deles foi o AVAL, que é ambientes virtuais para aprendizado de línguas. Né? Na época a gente falava de realidade virtual. Então nós fazíamos games, trabalhávamos com engine. Eu cheguei a coordenar um grupo de pesquisa lá dentro, um projeto pago pelo CNPq. Inclusive eu juntei uma turma legal, assim, muito boa. Alguns deles foi inclusive um núcleo que deu origem à empresa que eu formei, que foi a Lunart. E a concepção começa você ter no fato de você ter uma ideia, né, para jogo. Pode ser uma coisa educativa, por exemplo, existiram várias ocasiões em que nós tivemos que fazer jogos educativos porque foi uma necessidade do governo, do Estado, por exemplo. Essa questão do aval, ela começou porque hoje nós temos um grande trabalho, um desenvolvimento em cima do turismo. E eu me lembro que antes de fazer faculdade, eu cheguei a morar num lugar que meu vizinho era guia de turismo, então ele tinha dificuldade porque ele não falava inglês. Né? Então, e estavam vindo muitos gringos para cá, o Ceará estava começando a despontar com uma potência turística, né? Hoje está uma coisa bastante interessante, estamos cada vez melhor essa área, a infraestrutura voltada para isso, o que é uma coisa interessante para o Estado mesmo. Por quê? Porque traz benefícios para todo mundo, gera empregos e tudo mais. Então, na época, o governo investiu, também teve interesse do governo, né, para exatamente ajudar os guias, que eram muito bons às vezes, mas não sabiam outras línguas. Então, esse projeto era um jogo que ele jogava, tinha um avatar, tinha um personagem que ele entrava lá e ia falar com os turistas ingleses, americanos, norte-americanos, tudo. Ele ia treinar a língua inglesa. Então, ele iria falar e ver se o programa via se o spelling dele, se a pronúncia estava correta, tinha alguns testes de inglês e tudo mais. Então, foi super interessante. O pessoal fala, você sofreu já assim, algum preconceito por ser um profissional dessa área? Eu particularmente não, porque assim, os meus trabalhos foram mais científicos nessa área e a gente, ou educativos e tudo, então eu sempre tive ligado a alguns projetos foram maiores, que tinham um certo embasamento e eu sempre estou trabalhando com outra coisa, né? Mas os meus alunos, eles têm grande dificuldade, por exemplo, existe o curso, por exemplo, isso é uma pergunta interessante, porque, por exemplo, o que os alunos reclamam, né? É uma dificuldade danada para você fazer um curso de jogo, um curso de mídias digitais, jogos eletrônicos. Por quê? Porque o que o pai... Não, rapaz, isso é coisa de doido, vai fazer direito, vai fazer medicina. Não, eu quero fazer, não, eu gosto, mas tu quer fazer porque tu gosta de ficar jogando aí direto. Não, pensa que é brincadeira. E os caras lá estão fazendo uma coisa que eles amam, adoram. Alguns começam a ganhar dinheiro rápido, logo, porque às vezes fazem um contrato lá por fora ou vão embora. Então existe, na verdade, para o bom profissional, isso é uma coisa em todas as áreas. Para o bom profissional, sempre vai haver oportunidades. Um profissional é aquele que se dedica, que estuda, e isso começa a fazer você gostar. Então, para os alunos, às vezes, por exemplo, eu vejo vários alunos que adoram aquilo ali, né? E eles dizem que sentem um preconceito danado dentro de casa, né? Poxa, é uma dificuldade para pagar a faculdade, porque o pai, poxa, se fosse medicina, eu sabia que ele... Mas isso aí, o que vai dar isso aí? Né? E, na verdade, por exemplo, até na Lunart mesmo, desde o início, assim, quando a gente estava no meio de várias produções, o pessoal trabalhava pra caramba, né? E às vezes eu ficava assim, rapaz... Alguns reclamavam, pá, mamãe não está entendendo, acho que eu estou fazendo uma besteira, hoje está todo mundo bem, hoje todo mundo me agradece. Mas no começo ninguém entendia, achava que era um bando de louco ali fazendo besteira, desenhinho e tal. Eu só acho que você vai para a faculdade para jogar videogame, né? Exatamente. Você vai para jogar. Nossa, é sério. Até hoje eu fico pensando, rapaz, eu estou aqui pesquisando, estou fazendo um desenho, estou fazendo 3D, eu estou fazendo um boneco, eu estou criando, aí o pessoal olha assim, rapaz, esse cara não está trabalhando não, ele está frescando, ele está brincando. Tá frescando. Nil, vou finalizar com uma pergunta que a gente normalmente faz aqui para os nossos convidados, você é um profissional do audiovisual, né? Você está cinema, jogos e tudo. Fazer audiovisual vale a pena aqui? Aqui no Ceará? Aqui no Ceará, no Brasil, você ser um estudante de audiovisual, ser um profissional do meio do audiovisual, vale a pena?
Rapaz, tudo que você faz com amor vale a pena. Eu não consigo fazer outra coisa direito, com a mesma intensidade, com o mesmo amor e a mesma paixão que eu faço isso. Então, para mim, não valeria a pena fazer mais nada que não fosse isso, né? Mas eu acho que vale a pena você sempre fazer aquilo que você gosta. Eu acredito que a indústria é bastante promissora. Por exemplo, quando a Júnior do Norte começou, muita gente falava, não existe mercado para o que vocês fazem aqui. Eu consegui montar uma equipe que o pessoal, um fazia só a parte de desenho, outro fazia a parte de pintura, outro fazia a parte de 3D, e de forma que a gente trabalhava quase como uma indústria, conseguia fazer rápido, eficiente. Aquele cara só fazia desenhar, aquele cara só fazia pintar, aquele cara só fazia 3D. Então eles faziam cada vez mais rápido, cada vez melhor, e em paralelo juntavam tudo, tinha um produto audiovisual. Então assim, muita gente falava, não tem, vocês não vão ter cliente, o pessoal prefere fazer lá fora. E nós pegamos muitos clientes, né, até do governo do estado, teve um exemplo do Dona Nota, lá um programa, uma propaganda que a gente fez, passou o ano inteiro no ar, que ficava uns notinhas dançando e tudo mais, que antigamente só fazia lá fora, e começaram a fazer com a gente, né, vários clientes grandes, né, tivemos clientes como a Cages, Coelce, governo do estado, enfim, que começaram a dar oportunidade para a gente, começaram a ver o trabalho, né, fora os curtas também, que também chamaram a atenção, a gente ganhou vários prêmios em vários curtas também. Então, assim, eu acho que você... E é interessante que é difícil você encontrar, quando você precisa, profissionais realmente... Eu acho que na medida que você vai atrás do que você quer, as oportunidades vão aparecendo. Então, eu acho que vale a pena você fazer, não é audiovisual, é o que você gosta, o que você ama, o que você realmente quer. Tá bom. Muito obrigado, Nil. Agora vai ter que pegar o foguete dele de volta para voltar aí para a Lua. Pois é. Não, Nil? Piadinha infame. Enfim, é isso aí, pessoal. Até a próxima.